Olá, sejam bem-vindos ao nosso TopoCast, o podcast onde nós trazemos um convidado que tem uma história digna de ser contada. Antes, de a gente apresentar esse ilustre convidado, já peço para você se inscrever no nosso canal, compartilhar com seus amigos e aprender um pouquinho mais sobre o que Jesus pode fazer na vida de um homem. O nosso convidado hoje, ele é casado há 6 anos, é escritor, influenciador cristão na política, isso eu quero entender um pouquinho como que funciona, e agora legendário. Hoje a gente vai conversar. Obrigado, Pedro Pôncio, tamo junto. Cara, se apresenta, fala um pouquinho de você, um breve relato. Bom, primeiramente queria dizer que eu cheguei no topo da vida, né? Tô aqui hoje no TopoCast, piadinha não poderia faltar. Eu me chamo Pedro Pôncio, tenho 33 anos, sou casado com a Jéssica Pôncio. Nós somos cristãos, antes de tudo filhos de Deus. E recentemente, posso dizer de forma clara, Deus tem me chamado a viver um propósito na política. E desde então eu tenho entendido o meu papel nisso tudo. Servimos a Deus na nossa igreja, Church City, aqui na cidade de Anápolis, Goiás. Então eu tenho uma história de um tempo no Movimento Sem Terra, um processo de libertação. Minha formação é teológica e hoje estamos aí servindo a Deus e entendendo o nosso propósito nisso tudo aí. Que massa, uma honra cara. estar aqui com vocês. Pedro, então assim, como eu tinha falado, com você um pouquinho antes da gente ligar as câmeras, a gente entende que hoje, você hoje é uma figura política, mas isso é uma fração, de quem o Pedro Pôncio é. E como o lema nosso fala, a gente quer contar uma história digna, Só que uma história digna, ela não tem um dia só, 2 dias, 1 ano, ela é uma construção. E eu quero saber um pouquinho do lado do seu início, cara. Você falou que hoje você é teólogo, então para ser teólogo, quase necessariamente, você precisa ser evangélico, crente, como que é isso? Você se converteu há pouco tempo, muito tempo? Como que foi o seu processo de conversão? Cara, a minha história, a princípio, ela é uma história muito comum. A história de milhares de brasileiros, Eu tenho origem na extrema pobreza, É importante contextualizar porque há uma grande diferença entre ser pobre. A maioria dos brasileiros não sabe o que é ser extremamente pobre, vulnerável socialmente. Então, a minha vida começa ali. Eu nasci na cidade de Jaciara, mas eu morava mesmo em um vilarejo de pouco mais de 4.000 pessoas, chamado São Pedro da Cipa, no Mato Grosso. Venho de uma família totalmente disfuncional, ou seja, meu pai é alcoólatra, um pai ausente, um pai omisso naquele tempo, devido ao vício do alcoolismo. Uma mãe que logo cedo encontra Jesus e encontra também na igreja um refúgio para todo esse problema social. E sou o caçula de 3 irmãos. Uhum. Meu irmão Maxwell, mais velho, e minha irmã do meio, que é a Daisy. Então nós estávamos ali nessa cidade de São Pedro da Cipa, sobrevivendo, sendo invisíveis aos olhos do Estado, mas não invisíveis aos olhos de Deus. E talvez a minha fé ela já comece ali na idade de 8 para 9 anos de idade, justamente porque quando o Estado nos abandonou, é a igreja que estava lá para nos amparar socialmente. Então nós somos frutos, minha família é fruto do projeto social da Assembleia de Deus, ali na cidade de São Pedro, no município de São Pedro da Cipa. Que incrível. A igreja nos alcançou devido a essa desestrutura social, financeira, psicológica também, eu posso dizer, devido ao problema do alcoolismo com meu pai, muita humilhação na cidade, a gente era muito ridicularizado aos olhos de parentes, de amigos, mas a igreja ela é para mim esse lugar de refúgio, aonde a minha mãe nos levava de forma obrigatória, só que eu pego um gosto, um amor muito grande pela igreja, e aí eu participava das escolas dominicais, eu começo a receber uma doutrina. Eu fui doutrinado, primeiramente, com a doutrina cristã. Então, os princípios da fé de heróis como Davi, como Moisés, as historinhas que as tias contavam na escola dominical, começam a forjar um caráter, um princípio, um valor que vai permear toda a minha vida, mesmo passando por outro processo de doutrinação que a gente vai falar. No fim das contas, aquela doutrina maior que é o cristianismo venceu na minha vida e hoje eu não faço outra coisa, inclusive na política, a não ser mostrar o quanto a doutrina cristã, os valores cristãos, a cultura cristã, posso dizer, ela é superior a qualquer outra cultura e religião do mundo. Entendi. E assim,
O seu pai, você falou que era alcoólatra e tudo mais, e sua mãe já era crente. Como que foi esse processo dos seus pais? Então, meu pai tinha problema com álcool, né? Mas ele já era convertido ou não? Não, meu pai não era convertido nessa época. Inclusive, eu sepultei meu pai recentemente, para a glória de Deus, cristão, né? Batizado, firmado em Deus, né? Foi um processo muito longo e árduo. Inclusive, o meu pai, a minha mãe, no caso, ela nunca se divorciou do meu pai, mesmo sofrendo, mesmo diante de tantas situações adversas que ela viveu por conta dele e do alcoolismo. Ela nunca o largou porque ela entendeu que a missão dela como pessoa, não como esposa, mas como pessoa, era salvar a alma do meu pai. Então ela permaneceu casada durante todo esse tempo, enfrentou barreiras inimagináveis por pessoas, níveis de agressão verbal, física, de vários tipos, mas ela conseguiu salvar a alma do meu pai. Meu pai entregou a vida a Cristo, né? Ele foi liberto do álcool há mais de 6 anos. Amém. Inclusive, a libertação dele do álcool veio justamente quando eu liberei perdão para ele. Nós atamos o nosso relacionamento de pai e filho. Isso desencadeou um amor muito grande de Deus no coração dele, que ele procurou ajuda e conseguiu se libertar do álcool até recentemente a sua partida para estar com Cristo. Então é uma história realmente de uma origem muito humilde, mas de uma vitória muito grande por uma ascensão não somente social, intelectual, espiritual que Deus nos permitiu viver nesse tempo. Entendi. E mais assim, cara, nesse ponto, né, de um pai que não tinha responsabilidade de homem e de pai dentro de casa. Quem que assumia as responsabilidades financeiras, as responsabilidades com os outros 2 irmãos, com a sua mãe? Como que era feito isso? Foi a igreja? Foi você? Como que foi? Isso é muito interessante porque aos 8 anos eu começo a frequentar a igreja. Eu começo, devido ao peso dessa responsabilidade de um pai alcoólatra, ausente, a minha mãe dizendo pra mim que eu era o homem da casa. O meu irmão não tinha muito essa ligação familiar, de responsabilidade com a minha mãe. A minha irmã é mulher. Então a minha mãe olhava pra mim e dizia: você é o homem da casa. E acredite ou não, muita gente não acredita nessa história, mas eu tenho, obviamente, testemunhos oculares. Eu comecei a trabalhar com 8 anos de idade. Com 8 anos de idade eu ganhava um salário mensal e sustentava a minha casa financeiramente. Eu sustentei minha casa por quase 3 meses com um salário que na época eu ganhava, eu me lembro, era R$40. O valor, o salário mínimo era muito menor que hoje. 200 e poucos reais, se eu não me engano, na época. E eu ganhava R$40 e entregava o dinheiro na mão da minha mãe. E ela me dava ali R$2, R$3 para comprar um doce, um sorvete. E o resto ela comprava comida, mistura, né? Carne, a gente chamava na época. E então... até hoje também a gente chama mistura. Chama mistura também. Mistura, pelo menos. Goiás, né? Goiás é mistura. Então eu sinto o peso da responsabilidade. E essa precocidade, essa responsabilidade, ela começa a me fazer perceber o mundo já muito cedo de uma forma diferente. A ponto de que um belo dia eu estou em um culto evangélico ali na Assembleia de Deus e o pastor faz o apelo, ele diz: olha, se você não entregar a sua vida a Cristo, se você não levantar a sua mão, não reconhecer Jesus como seu Salvador, você não vai conseguir ser salvo. Você precisa confessar Jesus. Então eu fui à frente, levantei a minha mão, mesmo diante de olhares eles desconfiados, né? O que esse menino tá fazendo aí com essa idade querendo aceitar Jesus? Mas eu aceitei a Jesus muito cedo. E eu encontrei propósito para minha vida, porque afinal, não somente por um apadreamento que eu tive de pastores, né, que exerceram paternidade sobre a minha vida quando meu pai não pôde fazê-lo, líderes da escola dominical, posso citar aqui o Eduardo, que é hoje um grande amigo meu, que está lá, que na época, inclusive era vereador na cidade, só que ele era um cristão muito autêntico, um homem que apadrinhava muito crianças carentes ali, ajudava, comprava uniforme. Então ele exerceu essa paternidade. Eu tenho a tia Rosinha, por exemplo, que era tia da escola dominical também, que eu não consegui não mencioná-la no meu livro para honrá-la, porque ela, diante do meu contexto social, ela se levantou, se posicionando, dizendo para as pessoas que elas tinham que ter um cuidado especial comigo dentro da escola dominical, porque eu era um líder, e se elas soubessem me forjar, elas teriam um grande aproveitamento. E isso aconteceu. As tias começaram a ter esse cuidado especial, social, psicológico, espiritual, que me fez ser empoderado de alguma forma para um destino. Elas me deram um destino. E o destino, na época, eu entendia, e muito cedo comecei a receber palavras de Deus de que eu seria um pastor, de que eu exerceria um pastoreio. E a minha vida, desde então, sempre caminhou nesse sentido. Apesar dos percalços ideológicos que teve no processo, o propósito da minha vida sempre foi um caminho, uma jornada para me tornar um pastor, para pregar o evangelho, para me tornar um agente para manifestar o reino de Deus. Pedro, assim, eu só quero que você me explique um pouquinho melhor, porque quando você fala
Você não, na verdade, qualquer pessoa que fala a palavra doutrinação, né, já traz uma conotação negativa. Quando você falou que você foi doutrinado primeiro dentro da igreja, o que isso quer dizer? Olha só, a doutrinação, ela assumiu uma conotação pejorativa, sim, certo? Mas vale lembrar que todo mundo é doutrinado em alguma coisa. Doutrina nada mais é do que ensinamento. O que é uma doutrina? É um conjunto de ensinamentos sobre alguma coisa. O ser humano, quando a gente vai para o seminário, por exemplo, a gente estuda na matéria de antropologia, quando você vai falar sobre a alma, que a alma, ela é única, ou seja, a mesma alma sua é a alma minha. Ela é branca, como se fosse uma folha em branco que todo mundo recebe quando nasce. A personalidade de uma pessoa, ela vai ser formada a partir do seu contato com o mundo, dos valores que ela vai agregar e das relações que ela vai ter. Então, se eu nasci na roça, aprendi uma certa cultura, um certo valor, um certo princípio, ou se eu nasci no meio de uma favela, ou se eu nasci em outro país. Então, a pessoa vai começando a moldar o seu caráter e criar uma personalidade, né? Que tudo que nós somos hoje é baseado nesses contatos que nós temos. Então, o que acontece? A doutrina, ela existe, seja ela boa ou ruim. Agora, a pergunta que a gente precisa fazer é: qual doutrina é melhor? Então não tem problema ser doutrinado, desde que a doutrina que você está recebendo seja uma doutrina superior, que vá trazer qualidade de vida e não morte, que vá trazer bons princípios e não maus princípios, que vá forjar caráter e não que vá forjar um psicopata, uma pessoa que não tem lastro nenhum na moralidade, que é um completo criminoso, enfim. Entendi. Então não há problema ser doutrinado. Eu fui doutrinado na infância, os cristãos aprenderam desde cedo. Quando você pega, por exemplo, no Antigo Testamento, Deus ensinou para toda uma geração dos hebreus que eles deveriam produzir doutrinas no sentido de doutrinar os seus filhos. Você se lembra de Levítico, por exemplo, quando Deuteronômio, né, quando Deus fala para Moisés que ele deveria pegar aquela mensagem do Shema Israel, Yahvé Eloheinu Adonai Echad, ou seja, ouve Israel, nosso Deus é um. Ele diz assim: pega essa mensagem de que Deus é único e você vai falar com seu filho deitado, sentado, andando, caminhando. Você vai colocar no umbral da porta, você vai escrever na testa. Então o método de Deus, que Deus chama lá no Antigo Testamento de inculcar, fala: Moisés, você vai pegar isso e vai dizer para os pais inculcarem a minha mensagem nas próximas gerações, que eu chamo de um método de Deus, que é o fator inculcar. É falar de forma repetida, doutrinária, até que a criança aprenda, e aí ela vai crescer com essa mentalidade e vai reproduzir isso nas próximas gerações. Então, isso é doutrinar, é passar um ensinamento adiante. Agora, a pergunta é: esse ensinamento é bom ou é ruim? Ele tem um laço na moralidade ou ele é completamente imoral, sem preceitos e até mesmo vai forjar um criminoso ao invés de um homem digno? Entendi, só que assim, cara, quando a gente vai ver hoje, né, assim, e não... Como eu falei, a intenção aqui não é politizar. Eu quero saber a sua história. Mas, diante de uma fala assim, a gente fica... Tá, hoje tudo é muito relativo, né? Por exemplo, o que é bom pra mim não é bom pra você e você tem que respeitar, porque... Só que assim, o que faz, por exemplo, você falar que essa doutrinação que você recebeu na infância, dentro da igreja, ela é uma doutrina melhor do que, por exemplo, a que você recebeu dentro do MST? Muito boa sua pergunta, Wilbur. Antes de tudo, só queria deixar claro, assim, trazer uma paz para o seu coração, que é quase impossível não politizar. E afinal, o que é política, né? Política é discussão a respeito da organização da cidade. Então, é impossível hoje falar de religião e não falar de política e não falar de religião. Porque uma coisa está atrelada à outra. Tudo vai falar a respeito das coisas maiores, do sentido da vida, o que você quer fazer com a sua vida, o significado que você dá para ela, o que é a constituição de família, os valores que você carrega. Sim. Então tudo é política e talvez a maior mentira que disseram para nós é essa, de que política e religião não se discute. Não se misturam. Na verdade, igreja e Estado não devem se fundir. Essa é uma grande diferença. Igreja e Estado e política e religião. Tanto que Jesus falou de política, os discípulos participaram da política, muitos deles eram políticos, né? E a igreja sempre caminhou, tanto a instituição igreja, né? Não a igreja invisível, mas a instituição, ela sempre caminhou dentro da política para influenciar a política e não para se deixar ser influenciado por ela. Essa é a grande questão. Agora, muito bem, a sua pergunta ela é muito boa, por quê? Sempre vai ficar essa questão relativista, né? Por que a sua doutrina, você disse que ela é melhor? Sua doutrina não é melhor que a minha, é só um ponto de vista diferente. E na verdade não é.
essa é talvez uma das grandes mentiras e um dos valores, eu nem sei se eu posso chamar isso de valor, né? Mas uma ideia, uma ideologia que foi disseminada no nosso meio, que é o relativismo, que ela é completamente anticristã. E por que a doutrina cristã ela é a melhor doutrina do mundo? Por que a cultura cristã é a melhor cultura do mundo? Porque ela formou a melhor civilização do mundo. O que é o Ocidente? Você pega aqui a Europa, os Estados Unidos, a América aqui do Sul, América do Norte, você pega todo esse pensamento ocidental que nós chamamos de Ocidente, ele foi formado com uma base de doutrina. Então você tem, por exemplo, o direito romano. A nossa Constituição, muita coisa é baseada no direito romano. A nossa filosofia ela é grega. Quando a gente pega Sócrates, Platão, Aristóteles, esses caras que pensaram sobre a criação, sobre o cosmos, sobre a física, sobre toda essa ideia de mundo, né? Cosmovisão, na filosofia nossa, ela é grega. Só que a nossa ética e a nossa moral é judaico-cristã. Ela bebe do Antigo Testamento e tem a sua plenitude em Cristo e o evangelho que se segue daí. Então o tripé que nós temos do Ocidente é a ética cristã, o direito romano, filosofia grega. E esse pensamento unido, e aí vale lembrar que a filosofia grega ela tem a sua base também no conceito judaico, né? Você pega a tradição judaica, os princípios do Antigo Testamento, estão todos influenciando ali a filosofia grega. Basicamente, o que nós temos? Nós temos uma cultura onde a mulher ela é protegida. Nós temos uma cultura onde o trabalho é protegido. Nós temos uma cultura de mentalidade não de retrocesso, muito pelo contrário. Você pega, por exemplo, os pagãos, a cultura grega, a religião grega, por exemplo, as culturas panteístas, elas diziam que Deus está em tudo e tudo é Deus, então não se podia explorar, por exemplo, a natureza. E vem os cristãos e dizem, não, na verdade Deus é só um e ele não está numa árvore, então você pode muito bem explorar essa árvore, desde que você tenha uma finalidade dela de proteger uma vida, construir uma casa, produzir tecnologia. Então a ideia de progresso, o verdadeiro progresso, eu não gosto de usar essa palavra por conta do progressismo, né? Que se utiliza dessa palavra para distorcer ali a ideia de progresso. Mas vamos falar sobre a prosperidade do mundo, o progresso num sentido mais puro. O progresso veio por conta dos cristãos. É o cristianismo quem favoreceu a exploração da natureza com a finalidade de avançarmos como sociedade. É o cristianismo, por exemplo, você pega no 3º, 4º século, 3 irmãos, Basílio, Gregório e Macrina. Essa família de cristãos, eles foram responsáveis, por exemplo, Gregório, Basílio, hoje conhecido pela Igreja Católica como Santo Basílio, ele foi o responsável por uma casa de misericórdia que foi o protótipo de um hospital. Então, o hospital que nós temos hoje no sistema moderno, vamos dizer assim, todo o sistema de saúde que nós temos hoje, começou com Basílio, um homem que olhou os pobres, os vulneráveis, os perdidos, os sem condições e disse, eu vou trazer essa galera para minha casa. E começou a abrigar essas pessoas, começou a tratar as feridas, começou a cuidar, como na parábola do bom samaritano. E esses valores cristãos foram sendo perpetuados em uma cultura que era totalmente pagã, totalmente... Que não tinha esses valores. Se você pega o padrão de moralidade antes de Cristo, os deuses eram sempre vingativos, os deuses eram sempre profanos. Zeus, por exemplo, desce à humanidade para estuprar mulheres e aí saem homens semideuses como Hércules. Eram deuses que nunca se preocupavam com o pobre, com o necessitado. Era sempre os deuses se relacionando com reis, com imperadores. Muito elitista, né? Era totalmente elitista. Então, esse conceito de ajuda do pobre, de cuidado com pessoas vulneráveis, ele já é um valor cristão. Então a sociedade avançou exponencialmente a partir da cultura cristã. Você pega, por exemplo, eu posso citar aqui vários deuses, né? Já citei aqui a questão de Zeus. Eu posso citar, por exemplo, o deus do imperador Dario, que era o imperador Medo-Persa. Não o Dario da Bíblia, é um outro Dario. Mas esse Dario, ele tinha uma deusa que ele adorava. E ele dizia que essa deusa era a deusa da verdade. E ele defendia ela por defender a verdade. Mas como é que ele adorava essa deusa? Ele enfrentava os homens em batalha e ele então fazia o processo de empalamento desses homens. Se dizia na época que ele destruiu florestas inteiras para empalar homens. Ou seja, enfiava uma estaca no orifício anal e atravessava até a boca os caras vivos. Uma pessoa viva. Então esse era o tipo de adoração que se perpetuava a esse Deus. Tem um outro
tipo de tortura dessa deusa Maurasda, que era chamado de Scaf, que literalmente significa coxo. Então você imagina que pegavam 2 coxos, 2 canoas de madeira, digamos assim, colocavam um homem prensado, como se fosse um sanduíche nessas duas canoas, e ele ficava com os braços e pernas para fora, e eles machucavam esse homem e colocavam ali fezes, urina, ele ficava ali por muitos dias, ele urinava, dormia em cima da própria urina, e essas feridas, essas bactérias que iam se proliferando, iam consumindo o seu corpo, as larvas apareciam, iam consumindo esse homem durante dias de tortura, e eles colocavam gorduras animais para que isso aumentasse. Então uma pessoa suportava no máximo 16 dias nessa tortura. E essa era uma forma de adoração a essa deusa chamada Ahura Mazda, que era a deusa da verdade. Então você imagina como era o tipo de culto que se existia no tempo pagão. Quando chega o Deus de Israel, por exemplo, Wilbur, ele é o primeiro Deus na história a se preocupar com escravos. O povo hebreu foi escravizado no Egito durante 40 anos. E aí vem Deus, historicamente você vai ler o texto de Êxodo, você vai perceber que Deus, ele vai para confrontar os deuses do Egito. Então há os deuses do Egito, o Deus do Nilo, o Deus Ra, o Deus Sol, todos aqueles deuses. E Deus começa a matar literalmente cada um daqueles deuses. O Nilo sangra. Vem a escuridão, que era o Deus do Sol, é encoberto pela escuridão. Cada praga era como se fosse uma afronta ali ao Deus que falava que era. Exatamente. Então ele tá matando aquele Deus. Só que ele é o primeiro Deus na história. O escândalo não foi nem esse. O escândalo foi ele ficar do lado dos escravos hebreus ao invés de ficar do lado de Faraó. Então, quando isso... Você percebe, e aí eu quero pensar com você aqui, ó, o choque cultural que foi a ideia de que um Deus se preocupava com escravos no Egito e libertava esse povo, protegendo eles durante 40 anos, dando para eles água de beber, mandando carne, mesmo com a dura cerviz, né, com a dificuldade de relacionamento com aquele povo, Deus protegendo aquele povo, ensinando, criando uma pedagogia, usando Moisés como líder, dando para eles uma legislação civil, uma legislação espiritual, devolvendo para aquelas pessoas dignidade. Sim. Então a história de Israel hoje, toda a construção dos princípios, dos preceitos, é simplesmente, e aí tô respondendo a pergunta, sei que é um pouco longa. Não, mas estamos aqui para isso. Mas olha só, é que é muita informação, eu poderia ficar aqui o dia inteiro falando disso. Você pega, por exemplo, o Código de Deus, que são o Decálogo, né? Que são as 10 leis de Deus, que depois se tornaram 613, que foram surgindo ali interpretações e adaptações, enfim. Você pega, por exemplo, do Decálogo. O Decálogo, né? Os 10 mandamentos que Deus entrega a Moisés, ele não é o primeiro código ético do mundo. O primeiro código ético é considerado o Código de Hammurabi, que foi praticamente o imperador, o que criou ali a Babilônia. Então Hammurabi, ele cria um código ético para fundar uma nação e começar a dominar outras nações. O Código de Hammurabi, ele também é muito interessante. Ele foi esculpido numa pedra, foi achada essa pedra de milhares de anos, onde está lá cravado em pedras o Código de Hammurabi. Por incrível que pareça, eles pulam o número 13, porque se dizia naquele tempo que havia uma maldição sobre esse número. Já sabiam de alguma coisa. Nada mudou, né? Mas isso aí já é muito antigo, essa questão do 13. Mas enfim. Então o Código de Hammurabi, tá lá escrito nessa pedra, ele prevê, por exemplo, punição para um pai que comete incesto com a sua filha. E a pena, nesse caso, para um pai que estupra a própria filha, é tipo assim... Você vai ter que mudar de cidade. É um código ético. É uma punição. Qual que é a prescrição na lei de Moisés? Apedreja, mata. Um cara que abusar da filha é pra matar. Um escravo no Código de Hammurabi que fugia, ele sim era morto. Então, se você é escravo e você fugiu, mata o escravo. No Código de Moisés, no Código de Deus, se um escravo fugia, o escravo não era morto. Ele tinha uma punição, talvez alguém que... tomou esse escravo por posse, de alguma forma tinha que pagar uma indenização, era uma coisa muito leve. E, na verdade, dependendo da quantidade de tempo que esse escravo ficasse solto, ele poderia ganhar a sua liberdade. Se um escravo no Código de Hammurabi destrói uma propriedade, ele paga com a vida também. No Código de Moisés não, existe ressarcimento. Então, você percebe que o Código de Moisés valoriza a vida humana, protege a mulher, dá dignidade, garante a propriedade privada, coloca em ordem as coisas. Enquanto o Código de Hammurabi, por mais que seja o primeiro código ético, ele é muito inferior a esse código, né, criado por Deus. Então, quando você percebe somente no Antigo Testamento, eu nem cheguei no Novo Testamento ainda, a mentalidade judaica,
o relacionamento, Deus fazendo aliança com o homem, isso era impossível na Idade Antiga. Você não vai ver Zeus fazendo aliança com ninguém, você não vai ver Aura Mazda, você não vai ver nenhum outro deus da mitologia grega, Artemis, Apolo, nenhum deles se relacionando com o homem, fazendo aliança. Raramente, talvez, com um imperador ou com um rei. Deus, ele faz aliança com os seres humanos escravos no Egito, liberta essas pessoas, devolve dignidade, e tudo isso aponta para algo muito maior, que é o Messias. E aí, a partir de Cristo, nem posso falar, porque o mundo avançou assim exponencialmente em tudo, na tecnologia, no civilizacionalismo. Você pega, por exemplo, eu falei de Basílio, né, que fundou o primeiro hospital. Eu posso pegar Gregório, por exemplo, que foi um dos primeiros defensores da liberdade contra a escravidão. Ele dizia que não existe preço no mundo que pague uma alma humana. Então ele era contra a escravidão dentro de um contexto romano onde havia mais escravos do que livres. Macrina, por exemplo, ela foi também conhecida hoje pela Igreja Católica como Santa Macrina, mas foi uma mulher de Deus, uma mulher que, inclusive, se diz que Macrina liderava seus irmãos, ela influenciava seus irmãos ao cristianismo. Essa eu nunca ouvi falar, cara. A Macrina, o que ela faz? Basílio eu já ouvi, agora... A Macrina, ela, de fato, se você olha a história, ela liderava seus irmãos. Uma mulher proeminente que influenciou seus irmãos, que fizeram coisas extraordinárias. A Macrina, ela cria o que pode ser chamado de um orfanato. Ela pega crianças, bebês que eram jogados. A vida humana naquele tempo não tinha valor. Então, se você estava em condição financeira precária, passando fome, a primeira coisa que você fazia era jogar a criança fora, e a vida não tinha valor. Em Esparta se fazia muito isso. As crianças eram jogadas em becos, em lixeiras. Macrina, ela sai pegando essas crianças e levando para a sua casa de abrigo. Lembrando, as crianças eram descartadas como lixo, a vida não tinha valor, e quando essas crianças eram pegas por um estranho, geralmente pegavam-se mulheres e levavam para casas de prostituição. Então elas cresciam, e assim que atingiam um mínimo de maioridade, elas já eram colocadas como objeto sexual em casas de prostituição. Macrina resgata essas crianças, essas meninas, esses homens, coloca nessas casas de abrigo e começa a dar a elas dignidade, capacidade de ser inserido na sociedade novamente. Então Macrina foi uma grande líder, foi uma grande cristã. Então nós temos o primeiro hospital. O hospital fez a diferença no mundo? Sim. Então vem da cultura cristã. Nós temos, por exemplo, as casas de abrigo, os hospitais, nós temos as casas que cuidam dos idosos. Tudo isso são conceitos cristãos. E olha, não precisa ir muito longe para você provar a superioridade da cultura cristã. Os maiores cientistas do mundo são cristãos, né? Os homens que pensaram o mundo, não somente na filosofia, mas na ciência. Os maiores prêmios Nobel é de judeus. Os maiores prêmios Nobel são homens que tinham valores lastrados na Bíblia Sagrada também. Então, a gente poderia ficar aqui o dia inteiro falando. Então, a questão da superioridade da doutrina cristã é uma questão de fato. Eu sou cristão porque eu acho que a minha religião é melhor que a do outro. Porque se eu achasse que a dele fosse melhor, eu iria para a religião dele. Então, infelizmente, Wilbur, chegou um tempo em que se tornou quase que um pecado mortal você dizer que a sua fé é melhor que a do outro, sim. Que você acredita em algo superior a do outro. Então, eu tenho carregado uma mensagem hoje e basicamente não peça desculpa por ser cristão. É isso aí. A gente não pode pedir desculpa por escolher aquilo que é melhor para nós, né? O conceito de família é cristão. Não se pode falar nem sequer de verdade. O conceito de verdade é um conceito cristão. O conceito mundano, o conceito filosófico secular, ele não é lastrado nesse conceito de verdade. O conceito de verdade, ele vem de um conceito cristão. E poderia falar aqui inúmeros outros conceitos que são até apropriados por ideólogos de esquerda, mas que na verdade são conceitos cristãos que eles deturpam. Enfim. Entendi. Mas assim, eu acho que o que a gente consegue talvez sintetizar... Cara, eu sempre converso com minha esposa e falo: você quer ver se uma coisa é boa ou ruim? Pensa que é uma árvore e avalie os frutos. Simples. Qual que é o fruto do cristianismo? É uma vertente onde se vê o todo. O bem de todos é melhor que o bem de um, certo? Ao contrário de por exemplo, vamos falar da parte esquerda, que sempre a minoria, que ela quer sobressair uma maioria. O bem de uma sociedade é muito mais importante, tem muito mais valor que o bem do Wilbur. Concorda? Excelente. Então, assim, eu acho que isso ilustra muito, muito bem qual que é o fruto que o cristianismo trouxe.
e qual que é o fruto, que qualquer outra... E tem uma outra questão, assim, eu tenho liberdade para falar, por exemplo, por que eu sou cristão e não umbandista? É muito simples, eu acho que o cristianismo é melhor, superior, eu acho que ele é verdadeiro e eu acho que o umbandista é uma religião falsa, ponto. Agora, eu posso mostrar para você, por exemplo, que o cristianismo ele tem resposta para todas as coisas. Se eu quero encontrar o conceito filosófico para a vida, eu encontro isso na doutrina cristã. Qual que é a doutrina umbandista? Se eu quero, por exemplo, a doutrina cristã, a história bíblica, a narrativa do Antigo Testamento, do Novo Testamento, ela traz, por exemplo, avanços na ciência significativos. As medidas da Arca de Noé foram tiradas e ela é lastro hoje para produzir navios, produzir barcos. A história cristã, a história judaico-cristã deixada nas gerações, elas influenciam, por exemplo, o direito, né? A ideia de propriedade privada é um conceito cristão para proteger o homem, proteger a sua casa. Se isso é meu, mas também é seu, como que eu vou proteger minha esposa e dizer que eu posso dar isso para ela, para o meu filho, a herança? Então, o conceito de propriedade privada é um conceito cristão. O conceito, por exemplo, da proteção da mulher, o conceito sacrificial, que é um conceito, inclusive, a gente está vestido de legendário, é um conceito, é um princípio que o legendário carrega, o princípio de sacrifício, ele é um conceito cristão e ele protege a sociedade. No Titanic, homens primeiro, mulheres e crianças depois, não foi assim. As mulheres e crianças têm prioridade. O homem, ele vai se sacrificar nesse momento. Quando chega na hora da morte, quando chega na hora da guerra, quando chega na hora do confronto, são esses princípios que serão ativados para a gente tornar a sociedade uma sociedade melhor. Eu encontro todas essas respostas na doutrina cristã. E tem muitas religiões do mundo, como o hinduísmo, como o budismo, como o espiritismo em algumas vertentes. Eles não têm resposta para essas questões maiores. É apenas uma religião que tem rituais, que tem objetivos, mas que não tem um conjunto de doutrinas para trazer respostas emocionais, psicológicas e também fundamentais da alma. Entendi. Cara, e assim, eu vejo você falando, né, dessa parte teológica com muito entusiasmo, né, com muita excitação e tudo mais. E óbvio, eu te conheço já tem um tempo. Eu sei que você é um cara apaixonado por Deus. Só que quando eu escuto essa história sua, e voltando um pouquinho nas coisas que você me falou, eu não posso fugir, né, a minha essência de psicólogo e perguntar isso. Porque geralmente, Pedro, a gente tem a tendência a projetar, né, o nosso referencial de pai, de masculinidade em Deus, até porque ele se apresenta dessa maneira para nós, ele se apresenta como um pai. Como que foi para você, diante de um lar disfuncional, diante de um pai que não era um pai, né, no sentido de cuidado, de proteção, de provedor, de sustentação de um emocional e tudo mais, de uma direção, de direcionamento que um pai é. E quando você aceita a Cristo ali com 8 anos, talvez meio que sem entender, talvez entendendo, mas de fato, quando você para pensar em Deus, você consegue desvincular essa característica do seu pai em Deus? Como que é isso? Cara, paternidade é uma mensagem que me move muito, né? Eu carrego uma palavra de Deus sobre paternidade. Eu fui curado na paternidade e Deus disse que eu exerceria essa paternidade sobre as nações. Então, eu acho que hoje o meu papel, inclusive na política e também na igreja, é esse papel de pai. Em que sentido? De doutrinar, de ensinar. O pai corrige o filho que ama, o pai ensina, o pai é aquele que dá, dentre outras coisas, o ensino, que traz o conhecimento, que dá destino. E a gente vê uma geração completamente sem destino, uma geração que não sabe de onde veio, não sabe para onde vai, não sabe o que está fazendo. Então a palavra paternidade mexe comigo e eu acredito que foi Deus em sua soberania me permitiu viver tudo isso. Então vamos recapitular só para criar uma timeline. Criança, 8 anos de idade, tendo que trabalhar porque meu pai é alcoólatra. Sim. Meu pai é ausente, agressivo, violento com a minha mãe. Eu não consigo ver ele amando minha mãe, eu vejo ele agredindo minha mãe. Eu não gosto de contar isso muitas vezes, eu acho que poucas vezes, eu quase nenhum contei, mas já houve situações, e posso contar porque já fui curado também, houve situações em que meu pai dormiu com um facão e um martelo debaixo da cama, dizendo que ia matar minha mãe, e a minha cama era do lado, eu não dormia, eu mijava na cama à noite, ainda criança, com um terror muito grande, imaginando que meu pai naquela noite mataria minha mãe. E não foi uma vez, foram várias vezes. Ele já agrediu minha mãe, já a empurrou. A agressão verbal a ela e a nós era constante. Eu me lembro das palavras de maldição que eram lançadas sobre mim. E eu vivi desde a minha infância, que eu me entendo por gente, dos 8 anos, até quase 20 anos de idade.
morando com os meus pais e recebendo essa gama de palavras de maldição, de humilhação. Quantas vezes eu não fui para a igreja, ainda criança, com os meus irmãos e a minha mãe, participar de um congresso infantil, Soldadinhos de Cristo, congresso, né? A gente com a camisa do Esmiliguida, aquela coisa toda. E de repente meu pai chegava com a faca na cintura, na porta da igreja e dizia: ou vocês chamam minha família pra cá pra gente ir embora agora, ou eu entro aí e tiro ela à força. E acabar com a nossa festa. A gente esperou 1 ano pra ter aquele congresso, pra celebrar com os irmãos da igreja, e de repente a gente tinha que ir pra casa engolindo choro. Quantas vezes eu dormi fora de casa, minha mãe e meus irmãos dormimos fora de casa, porque sabíamos que se a gente fosse pra dentro de casa naquela noite, meu pai ia nos agredir. Então, todo esse rascunho de família disfuncional eu vivi, e eu tinha uma mágoa muito grande do meu pai. E no fundo do meu coração, no meu inconsciente, eu dizia: eu vou sair da minha casa, eu vou prosperar, um dia o meu pai vai precisar de mim, eu vou bater com a porta na cara dele, e nesse dia eu vou mostrar pra ele o que ele disse pra mim: hoje você está embaixo do meu teto e quem dá as ordens aqui sou eu. E eu vivi essa experiência. Eu fui pra cidade, depois saí do assentamento, comecei a trabalhar, comecei a prosperar, comprei um carro bom, comprei uma casa grande, aluguei uma casa grande, comprei os móveis, tava morando, vivendo bem. Meus pais começaram a passar necessidade. Minha mãe liga pra mim e diz: filho, a gente vai ter que ir pra aí porque a gente não consegue sobreviver. Isso no Mato Grosso? Isso, nós estávamos no assentamento Che Guevara, Mato Grosso do Sul. E aí eu fui pra Dourados, Mato Grosso do Sul, trabalhar, morar, fazer minha vida, quando eu saio do assentamento. E então eu já tô lá, depois de 1, 2 anos, eu prosperei muito rápido. E minha mãe diz: eu vou pra tua casa porque senão a gente vai passar fome aqui. E eu diz: a senhora pode vir, mas meu pai não vem, porque ele não vai pisar dentro da minha casa. E o meu pai veio, não tinha pra onde ir, os parentes não queriam, ele realmente dava muito trabalho. E ele veio, ficou dentro da minha casa, eu sentei ele no primeiro dia numa cadeira, fiquei de pé, em tom autoritário, e eu comecei a esbravejar pra ele: hoje você está dentro da minha casa e as regras são minhas. Se você tomar um gole de álcool na sua boca, eu expulso você da minha casa. Por incrível que pareça, meu pai nunca tinha ficado tanto tempo sem beber. Ele ficou 3 meses sem beber álcool. E a gente não tinha relacionamento nenhum. Era bom dia, boa tarde, boa noite, cada um na sua. Até que um dia ele bebe. E eu estou saindo da igreja à noite, 10 horas da noite aproximadamente, com um violão nas costas. Eu fazia parte do louvor. E eu chego em casa, olho pra minha mãe e falo: onde está o meu pai? Eu chamava ele de pai. E ela diz: ele ainda não chegou. E aí, de repente, eu recebo uma ligação. É meu pai alcoolizado, depois de 3 meses. E ele tá caído, tá chovendo, tá uma garoa à noite. E de repente eu pego aquela ligação e eu desligo na cara dele, vou pro meu quarto, dobro o joelho e começo a chorar copiosamente, falando pra Deus: eu não suporto mais viver aquilo que eu vivi durante toda a minha vida dentro da minha casa. Imagina tudo que passa no seu cabeça. Eu conquistei a minha liberdade, eu não vou viver com um agressor dentro da minha casa, eu não vou viver com aquele cara que abusou psicologicamente de mim, que aonde a gente voltava da igreja, ele tava caído na beira da estrada e as pessoas diziam: ó, teu pai tá caído ali. Quantas vezes eu vi meu pai caído, cara, na beira da estrada? Aquele cachaceiro da cidade que fica caído era o meu pai. Então eu falei: eu não vou viver isso, hoje eu sou um homem, não vou viver isso dentro da minha casa. E naquele dia, Deus no meu quarto se apresentou pra mim, eu senti a presença do Espírito Santo. E de repente eu ouvi Deus dizendo nitidamente pra mim, como se ele tivesse descortinado a minha vida na minha frente. E dito assim: filho, você erra. E aí eu disse pra Deus: eu erro todo dia. Eu não sou hipócrita, não dá pra negar pra um Deus que é onisciente o que você é. Eu disse: Deus, eu erro todo dia. Ele falou assim: como que eu respondo aos seus erros? Aí eu disse: você me ama, você responde com amor. Aí Deus começou a mostrar pra mim a infância do meu pai. Deus mostrou pra mim o meu avô dizendo assim: o teu pai também não teve pai. O teu pai nunca vai poder te dar aquilo que ele não teve. É impossível para um ser humano dar aquilo que ele nunca teve. Teu pai não teve um pai, teu pai não teve disciplina, teu pai não teve paternidade, ele não teve amor, ele não vai poder te dar isso. Agora, você sim. Durante toda a tua trajetória, eu te dei amor, eu te dei paternidade. Então, quer saber de uma coisa? Para de chorar, vai lá e levanta e seja pai do teu pai. Mano, nesse dia eu saí de casa, engoli o choro mesmo, assim, parece que eu fui empoderado por Deus. Eu saí de casa, fui até o meu pai, ele tava 2, 3 quadras de casa, perto de uma farmácia. Ele usava 2 bengalas, a bengala tava caída no chão, chovendo, e uma sacola de carne, algumas coisas que ele tinha comprado. E de repente eu, muito cheio da presença de Deus, assim, peguei o meu pai, ele era muito leve também, ele tava morrendo no alcoolismo. Eu peguei ele pela cintura aqui, juntei ele aqui, peguei a sacola de carne com as bengalas, e eu fui caminhando até em casa, ministrando sobre a vida dele, dizendo: pai, eu te amo. Pai, eu não vou desistir de você. Se você desistiu da sua vida, eu não vou desistir. A minha mãe não desistiu. Ela disse que nunca desistiria de você porque ela vai salvar a sua alma. Então quero te dizer,
antes de dizer que eu te perdoo, eu quero pedir perdão pra você. Porque eu tive paternidade. Deus sempre cuidou de mim, Deus me instruiu, Deus usou pessoas pra cuidar de mim. Só que a sua história foi diferente. Você nunca teve esses mesmos mentores, pastores, professores, mestres. Então eu quero dizer que a partir de hoje eu vou ser seu pai. Cara, assim, é difícil explicar isso na realidade, mas naquela madrugada meu pai acordou 5 horas da manhã, se preparou, tomou banho, foi sozinho no Alcoólicos Anônimos procurar ajuda. Ele nunca na vida dele, mais de 40 anos bebendo, ele nunca procurou ajuda, nunca aceitou que era alcoólatra. O meu pai procurou ajuda, começou um tratamento, ele tomava 12 comprimidos grandes por dia e ele não conseguiu vencer imediatamente, mas foi num período de 4 meses. Ele começou a perguntar para os parentes sobre uma injeção que libertava do álcool, que ele não podia beber mais, ele queria ser liberto, ele queria ajuda. E ele foi internado numa clínica, era para fazer um tratamento de 2 anos, ele ficou menos de 6 meses, saiu de lá. E até a morte dele recentemente, nunca tomou uma gota de álcool na boca. Amém, cara. E o relacionamento com ele foi restaurado, a gente viveu um tempo de paternidade. Eu tenho um vídeo da gente pescando, que era um sonho meu levar ele para pescar. Só que da última vez que eu visitei, a penúltima vez que eu visitei, ele estava muito doente. A gente foi para um pesqueiro na chácara de um pastor, amigo nosso, e a gente pôde ter um tempo ali de pai e filho. O relacionamento de pai foi restaurado, de pai para filho. O relacionamento conjugal dele com a minha mãe foi restaurado. Meu pai passou a trabalhar. Ele virou realmente outra pessoa, foi transformado. Eu entendi o poder do amor em libertar uma pessoa do álcool, de qualquer cadeia que aprenda. Cara, teve uma... Sobre essa questão de amor, até uma situação que eu tatuei aqui no meu pescoço, que eu coloquei aqui: o amor nunca falha. Por quê? Assim, a entrevista é sua, né? Mas não, eu preciso... Compartilha com a gente. Preciso falar isso, cara, porque assim... Às vezes a gente não sabe o valor ou a potência ou a importância de amar alguém. Ou o que o amor seu pode fazer. O canal que isso faz. Eu tatuei isso porque assim, eu sou fruto de 3 amores. Primeiro, eu sou fruto do amor de Deus, né? Eu sempre, quando eu vou falar alguma coisa, eu sempre falo a mesma frase. Eu sou fruto do amor de Deus porque, assim, cara, eu com dos 16, 17 anos, quando meu pai ali morreu, até mais ou menos os 25, 26, 27 anos, cara, era pra mim ter morrido só todo dia. Não morri porque Deus não me permitiu morrer, porque por muitas vezes eu queria. Então eu sou fruto, né, do amor de Deus. Segundo amor, eu sou fruto do amor da minha mãe, que nesse período mais difícil, cara, minha mãe lá na igreja dela, lá tem um programa para mulheres, para mães que oram, né? Chama Débora, Desperta Débora. Forte, muito forte, conheço. São mães e avós que oram pelos seus filhos e netos e tudo mais. Então, durante esse período, cara, de muita loucura na minha vida, a minha mãe me amou, não desistiu de mim. Eu conheço a parte da história. Pois é, você conhece. E depois, cara, de casado, ainda continuei dando um trabalho ainda para minha esposa. E a Camila, ao invés, né, de que 100% na verdade hoje faria, ela decidiu permanecer e me amar. Então, assim, hoje lógico, a gente indo contra as vozes feministas que mandavam ela sumir. Sim, não, na verdade, assim, a Camila sempre foi muito de opinião. Ela é muito de opinião. E ela falou: cara, eu não vou te abandonar, você pode fazer o que você quiser. Você pode fazer o que você quiser, eu não vou sair do seu lado. Eu falei: mas o que tá acontecendo com essa menina? Né? Então, assim, por vezes eu tentei mesmo tirar ela de perto de mim. Pegou na planta, né? Eu não queria, pois é, eu não queria. E aí ela se aconselhava com a pastora Iracema. E a pastora Iracema falou uma frase pra ela que hoje é rema na minha vida. Cara, não existe demônio que resista ao amor. Cara, não existe. Não existe nenhuma situação, não existe nenhuma dificuldade, não existe nenhum alcoolismo, não existe... Por exemplo, a questão da sua mãe. Cara, não é persistência, isso é amor. É amor, não é nem pela pessoa, é amor pela alma da pessoa. Sim. Isso aí é onde a gente pode voltar naquela... Cara, por que cristão, né, pode ser um pouco melhor que outra religião? Cara, qual outra que eu morro por você? E é interessante que quando Deus vai falar de seu filho em Colossenses, ele fala assim: ele nos transportou, Paulo está dizendo, né? Ele nos transportou do império das trevas para o reino. Então sai do império das trevas, vai para o reino. Só que reino é esse? Ele diz: o reino do filho do seu amor. Então Jesus é fruto do amor de Deus. Uhum. Jesus é fruto da relação de Deus com o seu próprio amor. Então a salvação, ela é Deus nos amando.
Cara, fantástico. É muito forte. Mas, e assim, eu vendo você falar hoje como que tá a sua vida. Como que tá hoje? Na verdade, assim, como que é ser um teólogo com a posição, o posicionamento, o conhecimento que você tem dentro de um meio tão deturpado, igual a gente vê a política brasileira hoje? Cara, é uma loucura. Até porque até 2021 eu tava prestes a ser ordenado pastor com a minha esposa. Eu lembro. E a gente ia para São Paulo plantar uma igreja. Então, uma vida que depois do Movimento Sem Terra, dessa doutrinação que eu recebi, foi uma vida que eu abandonei as ideologias, abandonei a política e segui uma vida completamente ministerial. Sim. Eu estou em Anápolis há 11 anos. Exclusivamente vim para cá, se ele se lembra, para estudar teologia, para me formar, para me capacitar, para exercer o ministério. Eu não acreditava que eu poderia ser um pastor se eu não fizesse um curso de teologia e entendesse o mínimo do livro que é o objeto da minha fé. Então essa necessidade de conhecer, de ter ferramentas intelectuais para poder cuidar de pessoas baseado na fé do livro, a fé é a fé do livro. Então a minha vida seguindo essa perspectiva até que Deus tornou minha história pública. Eu nunca fui atrás de ser o ex-MST, nunca busquei engajamento político. Você me conhece há um tempo, sabe disso. Eu sempre busquei o ministério. E Paulo diz que quem busca o episcopado busca uma coisa excelente. Eu busquei isso, né? E não tenho dúvida da palavra de Deus sobre a minha vida, das promessas de Deus sobre a minha vocação pastoral. Não tenho dúvida. Não é se, é só quando, né? Só que 2021... a minha vida mudou completamente quando o Richelson, um grande amigo nosso, ele me apresenta para um deputado federal, que é o Major Vitor Hugo, conta a minha história e me apresenta para ele como o ex-MST. Aí ficou. Eu já nem contava mais essa história do MST para ninguém, mas porque ele era da política, um dia a gente teve uma conversa, eu contei que eu fiz parte do Movimento Sem Terra. E ele me apresenta como ex-MST, o Major se interessa, ele fala, cara, o Brasil precisa conhecer tua história, ele fica empolgado, ele vai pra Brasília, começa a falar pro Bolsonaro, pra todo mundo lá em Brasília, que existe um cara que era do MST e que agora é Bolsonaro, e que, enfim, que apoia as pautas conservadoras. Então isso pra ele foi algo extraordinário, pra mim era só minha história. Uhum. Até que ele começou a me chamar mais pra perto, me chamar pra lugares, e devido a essa live que nós fizemos no Instagram, eu fui convidado para uma rádio, para dar uma entrevista. E chegando lá, colocaram um esquerdista para debater comigo. Meu Deus. E a pauta era Supremo Tribunal Federal. E o cara era advogado. E eu não entendia muita coisa sobre STF. E de repente eu me vi sendo pressionado no Arapuca. Literalmente armaram um Arapuca para mim. E eu percebi que eu precisava, e eu sou muito sedento pelo conhecimento, né? Afinal, até os 20 anos de idade, praticamente, eu era um idiota útil. Não sabia nada de história do mundo, Segunda Guerra Mundial. Se perguntasse quem era Hitler, eu sabia que ele era malvadão, mas não sabia nada sobre nazismo, sobre ideologias, nada, né? Então eu tive que, no seminário, aproveitar as grades do seminário, as matérias, e ter essa busca. Por exemplo, fui estudar a história da igreja. Eu tinha que estudar história. E eu me apaixonei por história. Uhum. Comecei a estudar a história do mundo, Idade Antiga, Idade Média, tudo isso. E aí eu começo a ter esse crescimento intelectual muito grande a partir dos 20. Lembrando, eu tô com 33 anos. Fazem 13 anos. Inclusive, basicamente... Fazem 12 anos e... 12 anos e mais um. Mesmo. Que eu tô nessa busca intelectual. Então eu tive que correr atrás do prejuízo. E nessa de correr atrás do prejuízo, quando eu me vejo cercado por uma ideologia que eu não conseguia debater, eu falei, cara, eu preciso me capacitar para poder ajudar as pessoas. E eu comecei a falar de política no meu Instagram, quando na verdade eu só falava de teologia. Sim. Eu tinha recém lançado um curso, né, o Método FIRE, que é um curso de interpretação bíblica, e também um curso de pregação expositiva. Então eu tava ali na internet para falar de teologia, de repente eu começo a falar de política. E devido a essa live, a repercussão, as pessoas, cara, fala mais sobre sua história, eu quero saber como é que é lá dentro do MST, o que vocês faziam lá e tal. E cada vez que eu contava, a sociedade pedia, por favor, conta mais. E eu contava e a pessoa, por favor, conta mais. E aí tinha algumas nuances que eu vivi, mas que eu não sabia interpretar. Eu passei um ano, cara, de madrugada, noite adentro, estudando, lendo Olavo de Carvalho, lendo livros sobre conservadorismo, estudando a história do mundo, a formação do Ocidente, entendendo todo esse cenário geopolítico para poder me situar em tudo isso. E aí, depois de um ano, eu acabo indo para Brasília com uma sátira, né, ao MST, que foi uma camiseta vermelha, com a bandeira do MST escrito "Vai Trabalhar Vagabundo", com um boné.
E uma bandeira também, Vai Trabalhar Vagabundo, que era uma sátira, um grito de liberdade, dizendo assim, cara, vocês me enganaram. E aí esse vídeo viraliza e de lá pra cá eu não sei mais te contar nada, porque a minha vida virou um 360. Deus me chamou pra política. Naquela semana eu estive com o presidente Bolsonaro, que foi cumprimento de uma promessa que Deus tinha feito pra mim há mais de 5 anos, há quase 10 anos atrás, né? E de repente eu tô no meio de pessoas que já me influenciavam na política, que eu admirava pela luta na política. E aí eu vejo que Deus realmente me chamou. Então, a minha vocação é pastoral, o meu chamado é pastoral, mas eu entendo que não foi em vão que Deus me permitiu passar por tudo isso. Não foi em vão que eu adentrei as entranhas do movimento, que eu experimentei do marxismo mais radical do Brasil hoje, talvez da América Latina, para que eu possa hoje abrir os olhos das pessoas. Então, você perguntou como que é um cristão, teólogo, influenciador na política. O meu papel na política hoje é realmente mostrar que a doutrina cristã é superior à doutrina marxista. E a doutrina marxista, Urbo, quando eu falo doutrina marxista, eu não estou falando puramente dessa política partidária. Eu estou falando de uma ideologia que incorporou hoje o espírito do anticristo. Então o espírito do anticristo, desde Cristo, 2000 anos atrás, ele vem se revelando na história com várias faces. Ele vem se moldando a pensamentos, né? Outra hora no movimento filosófico aqui e dali, outras heresias que já se apresentaram para o mundo, né? Só que nesse tempo, no século XXI, ele se apresenta como marxismo. Por quê? Porque a ideologia marxista e a definição de anticristo na Bíblia, do espírito do anticristo, lá em Tessalonicenses, ele possui as mesmas características. Ele quer o fim da família, ele se opõe contra tudo que se chama Deus ou que está ligado a Deus, né? É o Prometeu moderno. Todos os valores que Cristo veio, né, constituir essa ideologia do anticristo é o contrário. 2 Tessalonicenses 7 define muito. Lá diz que o espírito do anticristo já está operando. Ele é potencializado por esse espírito maligno, essa energia maligna, e ele se opõe contra tudo que se chama Deus. O que é a ideologia marxista? Tudo que está na palavra de Deus ela é contra. Ela é contra a verdade, ela relativiza. Ela é contra o casamento, ela relativiza. Ela é contra a castidade, ela sexualiza tudo. Sim. Ela é contra os valores morais. Então, você encontra... Eu não vou falar aqui, pode até censurar no podcast, mas pedofilia, outras ideologias malditas, ela apoia, ela perverte, ela corrompe. Então, ela vai na contramão da lei de Deus. Então, não há outra definição para o espírito do anticristo do que o marxismo. Então, eu entendo que o meu papel na política é falar para os políticos, né, a minha história e mostrar que eu vivi essa experiência, mas principalmente olhar para a igreja e dizer, ei, nós não estamos fora do debate político. Política, ela entra na igreja, quer você queira, quer não. Ela não entra no discurso, mas ela entra na prática. Sim. A gente encontra uma geração de homens afeminados, de mulheres feministas, mulheres insubmissas, mulheres que não têm valores pré-definidos para cuidar de uma casa, de uma família, até o empreendedor, a visão de empreendedorismo no sentido mais amplo é corrompida pelo egoísmo, pela vaidade. Então todos os valores estabelecidos do cristianismo estão sendo corrompidos por esse movimento marxista, que a gente às vezes não chama de marxismo, mas ele tá no funk, ele tá na arte, ele tá na música, ele tá no livro, ele tá na série, na mídia, tá na manchete da matéria. Então tudo isso vai corrompendo. Isso está invadindo a igreja. Se nós não olharmos para a igreja e dizer, ei, existe uma ideia satânica, né, que foi chamada por Paulo também da doutrina de Satanás. Sim. A doutrina de Satanás entrando dentro da igreja, às vezes disfarçado inclusive de cristianismo. Sim. E hoje a gente vê tanta igreja nesse sentido. Se não me engano, aquelas igrejas inclusivas. Igreja LGTV. Não, é loucura grande demais. Mas assim, cara, dentro, né, desse cenário político seu, você como cristão, você já passou por alguma situação extrema? Já recebeu alguma proposta, sei lá, que ferisse os seus princípios? Ou ainda não chegou nada desse tipo pra você? Cara, eu já recebi sim propostas político-partidárias, né, que vão contra os meus valores, negociata, em troca de apoio, enfim. Mas assim, o pior da política não é nem isso. O pior da política é que o sistema político, no sentido mais puro, digamos assim,
o sistema mesmo, institucional da política, né? Para você hoje ser um candidato, para você participar de um, por exemplo, de um Congresso Nacional, você participar de uma Câmara Municipal, o sistema todo na política, ele é formado por pessoas que não têm os valores cristãos, e algumas que têm escondem. Então o sistema não é feito com valores cristãos. Qual é o sistema vigente? É o sistema do toma lá da cá, é o sistema da vaidade, é o sistema do ego, é o sistema de interesses próprios. Quando você pega, é pro povo, né? Quando você pega uma multidão de homens e mulheres pecadores que não têm uma vida cristã autêntica, que estão no mesmo ambiente, buscando algo, certamente não estão buscando virtudes, né? Eles estão buscando interesses próprios. Sim. Então é uma soma de egos muito grande que forma um sistema totalmente corrupto. Então você tem, por exemplo, para participar de uma campanha, cara, praticamente para você ter o que você precisa hoje para participar de uma campanha, concorrer a um cargo político, praticamente você tem que vender a alma pro diabo. E se você não vende a alma pro diabo no sentido de negociar os valores, aceitar suborno, fazer uma campanha de forma errada, você acaba ficando para trás. Você fica, humanamente falando, você fica anos-luz de distância do cara que aceitou tudo isso, do cara que já entrou vendido. Então eu tenho dito para Deus o seguinte, a minha oração tem sido essa: Senhor, se for para eu entrar na política, se for para eu ser eleito um representante do povo, de pessoas, eu quero ser livre. E eu tenho um referencial. E aí é muito legal, porque durante muitos anos no Brasil nós não tínhamos um referencial de alguém firme, honesto, que pudesse ser um referencial. Eu posso dizer um nome mais genérico, mais geral, que todo mundo conhece, que é Jair Messias Bolsonaro. Podem falar o que quiser, que ele é incapaz de alguma coisa. Ele mesmo falou que, por exemplo, ele fala pro Tarcísio, né? Eu não sou melhor que você, eu sei da sua tecnicidade e tal. Mas ele é um cara que é um exemplo de honestidade. Procuraram vasculhar a terceira geração daquele homem, nunca encontraram um indício de corrupção. Ele é honesto. Então ele muda a perspectiva, ele mostra pra gente que é possível entrar lá e ser honesto. Mas um cara, falando agora da minha geração, que me inspira muito, que eu consigo olhar pra ele e encontrar um cristão autêntico, e que eu digo assim, cara, é possível estar na política e fazer a diferença se fizer dessa forma. É o Nicolas Ferreira. Sim. Que hoje eu posso chamar de amigo, eu tenho acesso a ele. Cara, admiro demais ele, meu Deus. O Nicolas, eu falei pra ele, falei pro pai dele, pastor Edésio, um cara também sensacional. Falei, pastor Edésio, falei pra ele no CPEC 2024. Estive com ele e falei, pastor, o Nicolas, ele só é o Nicolas porque é fruto de você e da pastora, da sua esposa. Então vocês forjaram um homem com caráter. O Nicolas é baterista da igreja, igual a gente, assim, músico da igreja, cresceu ali. Baterista? É baterista, cresceu ali no... E baterista... Meu Deus, aí já até... Mas ele é um baterista crente, digamos assim, né? Baterista crente. É raro, mas acontece. Ai. Mas assim, ele é um cara que cresceu no berço da igreja ali, servindo e tal. Um cara como a gente, comum. Só que teve uma criação extraordinária. Eles lançaram um livro agora sobre criação de filhos, né? Fantástico. Então eles criaram um filho no caminho. E a Bíblia garante, cara, se você criar junto com ele no caminho, né? Esse filho não vai se desviar. E ainda que ele vá pra lá, ele volta, porque ele tem algo no coração que foi plantado, né? Que foi escrito em tábuas do coração dele. Então o Nicolas, eu olho pra ele e falo, ele é um cara livre. Se ele vai tomar alguma decisão na política, de apoiar ou não um projeto, se ele vai tomar uma decisão de um discurso na tribuna, se ele vai fazer determinada coisa, ele é livre pra fazer. Ele não fez isso porque ele é influenciado por o padrinho político que exige dele fazer algo que vai contra a sua consciência. Eu já vi alguns vídeos dele e falou assim, tal pessoa me aconselhou a não falar, mas eu vou falar porque essa é a minha opinião. E exato. Por vezes eu já vi ele falar isso. Eu acho que a desonestidade, a falta de caráter, ela começa quando você vai contra a sua consciência. Então, a minha meta na política, e eu só estarei na política se for dessa forma, é fazer exatamente aquilo que está de acordo com a minha consciência. Se a minha consciência manda ir pra cá, eu vou pra lá. Entendi. O que Davi disse? Escondi a sua palavra no meu coração. Cabeção. Pra não pecar contra ti. Palavra coração lá é cabeça, é mente, né? Então Davi, quando ele fala coração, ele não tá imaginando nesses ursinhos carinhosos que a gente propõe. Ele tá falando sobre a mente. Ele tá dizendo, eu memorizei a escritura pra não pecar contra ti. O que ele tá dizendo? Eu memorizei a letra, o texto,
Só que quando eu preciso tomar uma decisão, eu recorro ao texto e lembro do princípio. Então eu memorizei a Bíblia para não pecar contra ti. Então é isso. Eu criei uma consciência cristã, uma cosmovisão cristã a partir do estudo da Escritura, do discipulado do meu pastor. Eu sou acompanhado, eu sou discipulado, eu discipulo, eu aprendo. Eu crio uma consciência, obviamente influenciada pelo Espírito Santo, através da palavra. Então essa consciência vai falar para mim o que eu devo ou não devo fazer. Certo? Então, só faz sentido para mim ou qualquer cristão estar na política se ele seguir a própria consciência. Quando você começa a trair a consciência, eu acho que aí começa realmente o homem a se desvirtuar, e aí ele vai para um caminho onde um abismo chama outro abismo e não tem limite para a maldade humana, uma vez que você vende a sua consciência. Então, assim, minhas metas na política é seguir a minha consciência, seguir os meus princípios, não depender de A ou de B, porque um padrinho... Não tem problema ter padrinho político na política, desde que esse apadrinhamento te dê liberdade para seguir a sua consciência. Não interfira no que você quer fazer. Eu quero estar na política e ser fiel à minha esposa. Eu conheço inúmeros casos de homens que entraram na política, foram corrompidos sexualmente e já não tem mais as suas esposas, suas famílias, já não conseguem mais... manter aquele mesmo discurso do início, porque afinal a vida dele mudou completamente. Então a prioridade e a meta é viver na política o ordinário. O que é o ordinário? Amar a minha esposa, educar os meus filhos, sustentar minha casa, guardar a minha fé e viver minha carreira. Cara, que incrível. E assim, já desde 2021 você tá nesse cenário. Então você já vivenciou muitas situações. Hoje você tem certeza que você quer continuar, né, sendo resposta para um povo que não tem resposta, para um povo que está perdido, no sentido de ideologia, de onde ir, onde eu posso pisar, onde eu posso caminhar, até onde o sagrado vai se misturar. Mas diante de tanta coisa que você já viu, teve alguma situação ou algum momento que falou, cara, vou desistir? Teve alguma situação que você já pensou assim ou nunca veio isso no seu coração? Eu acho que ontem. Olha, tá fresco. Não, é porque assim, no sentido geral, a gente olha pra política, todos os dias você olha pra política e você vê a dificuldade, pessoas buscando interesses próprios, pessoas que não têm compromisso com Deus, pessoas que usam o discurso cristão, mas na verdade são podres por dentro, são podres nos bastidores, não tem fruto para mostrar. Então isso todo dia você lida com isso, e todo dia é um ânimo e um desânimo, né? Todo dia você... Então eu não vejo a política hoje como esse lugar, assim, essa utopia, esse lugar, esse paraíso, né? Que as pessoas olham e falam, não é romântico. Eu vejo a política como um desafio e principalmente eu vejo a política como uma ferramenta, nada mais. Wilbur, durante muitos anos eu fazia planos, né? 10 anos da minha vida, eu vou chegar em tal lugar. Eu desisti de fazer planos. De 2021 pra cá, Deus rasgou um por um todos os planos que eu fiz. Só que os dele foram melhores do que os meus. Então eu tô muito satisfeito em Deus de viver o hoje. Então eu entendo que hoje eu estou na política, né? Eu estou caminhando numa carreira política, né? Partidária, política partidária, como candidato, como pré-candidato. Fui candidato a vereador aqui na cidade, tive representatividade, tive um voto expressivo, apesar de não ter sido eleito. Mas eu tô caminhando para um lugar onde é o seguinte: hoje Deus me deu essa ferramenta e eu vou usá-la. Enquanto eu perceber que há propósito, que eu vou permanecer firme aos meus princípios e eu consigo usar essa ferramenta para glorificar o reino de Deus, para manifestar o reino de Deus e glorificar a Deus, eu vou permanecer. O dia que ele fala, olha, não é mais isso, eu te dou outra ferramenta. Inclusive eu escrevi 2 livros, né, sobre o Movimento Sem Terra, mas eu pretendo escrever outros livros sobre educação, educação de filhos, sobre... A questão do marxismo nas universidades, por exemplo, que é uma pauta também sobre Paulo Freire, sobre esses personagens que eu acho que a gente tem que abordar. Então eu só vejo a política hoje como ferramenta. Como qualquer outra coisa é ferramenta, né? A medicina, ela pode ser uma ferramenta para você glorificar Deus. A comunicação é uma ferramenta, a psicologia são ferramentas que Deus nos dá pela sua graça, pela manifestação da sua graça comum. Ele vai nos dando ferramentas pra gente invadir os espaços. Sim. Só que a pergunta que eu faço hoje é: se eu não for, quem vai? Né? Se eu não for hoje, quem vai? Então eu acho que o meu papel hoje é preparar mais pessoas. Assim como o Nicolas tem feito um trabalho de base no Brasil, que é pegando pessoas improváveis, pessoas inexperientes, e acreditando nelas, dizendo, olha, eu vou te dar a oportunidade, eu só quero que você tenha caráter, mas eu vou pegar na tua mão, vou te dar apoio, vou te dar visibilidade, vou divulgar teu material. Ele tem feito isso a nível nacional. E ele diz o seguinte:
O presente é deles, mas o futuro é nosso. Ele não tá dizendo que ele vai usurpar o cargo de alguém, que ele quer ser presidente ontem. Não é isso que ele tá dizendo. Ele tá dizendo que a esquerda planejou o que tá vivendo hoje há 40 anos atrás. Sim. E se a direita, se os cristãos, conservadores não olharem pro futuro e disser assim, cara, a gente tá plantando hoje pra colher daqui 30 anos. Então eu vou olhar pra trás, no sentido de olhar pra base, pra pessoas inexperientes, improváveis, mas que têm desejo e vocação. Tem desejo, tem vocação, tem caráter. Então eu vou te ajudar. E eu não quero colher agora. Eu quero que a gente consiga construir uma base. Isso é trabalho de base, para que a gente gradativamente vá ocupando espaço. Porque, Wilbur, tem uma realidade que ela é latente. O Lula vai morrer. E eu não tô desejando a morte dele aqui, não. Eu só tô dizendo um fato. Ele tá velho, ele tá de idade e ele vai falecer. Ele não tem o mesmo tempo de vida, ele não tem 1/3 da vida que você tem. Ele vai morrer, o Palocci vai morrer, o próprio Bolsonaro vai morrer. Esses caras, eles estão preparando a liderança de amanhã. Eles estão forjando agora para impulsionar novas pessoas. Agora você imagina, por exemplo, que quando o Lula morre, o dia que ele morrer, o dia que ele faltar, vai ficar uma lacuna política gigante no Brasil. Que a esquerda vai efetivamente tentar preencher com narrativas, tentando manter aquela população que vota nele. E é esse momento de ocupar espaços. O que a gente está produzindo hoje em literatura, o que a gente está produzindo na arte, o que a gente está produzindo no discurso, ou mesmo numa campanha política, se projetando como político, é pra gente estar pronto de, na hora certa, começar a ocupar essas lacunas. Daqui, digamos, a 40 anos, a maioria desses caras não vão existir mais. Então essa nova geração, ela precisa entender isso hoje, se preparar hoje, fazer um trabalho de base, se relacionar com pessoas, produzir material que serão os próximos materiais didáticos do teu filho, serão a próxima música que o teu filho vai ouvir. Talvez o cara que vai influenciar o teu filho ainda não nasceu, Wilbur. Entende? Possivelmente não nasceu. Seu filho tem quantos anos? 1 ano. Seu filho tem 1 ano. Então, possivelmente, o cara que vai influenciar ele vai nascer daqui 10 anos. E aí a gente começa a preparar a mentalidade. O melhor ainda, teu filho vai influenciar uma geração. A minha filha vai. Então, você prepara a sua filha, você cria ela, você educa. E quando chegar a hora certa, cara, ela vai estar influenciando toda uma geração, seja na música, seja na arte, o que Deus propor pra ela. Então, eu acho que isso o Nicolas tem feito e eu também tenho buscado fazer. Eu sou o trabalho de base de alguém, mas eu também tenho tentado fazer um trabalho de base, pegando essa juventude, ensinando, mostrando, às vezes meio polêmico na internet, às vezes usando estratégias e gatilhos mentais ali pra viralizar alguma coisa, mas eu tenho sempre princípios muito bem estabelecidos. Eu sei até onde eu posso ir. Então existe um limite ético que eu posso ir, que eu não posso ir pra usar uma estratégia, por exemplo, pra engajar na internet. Né? Entendi. E assim, a gente falou muito sobre posicionamento, sobre masculinidade, sobre paternidade. E eu e você, a gente tá usando uma farda laranja, né, cara? Até agora a gente não falou do legendário. Opa, do nada, do legendário. Tá só começando. Mas, cara, antes da gente entrar no que foi pra você, enfim, eu queria entender pra você o que é. Qual que é a sua opinião sobre o Legendários? Porque hoje a gente ouve muita gente falar muita coisa. Falar coisa boa, falar coisa ruim, coisas que fazem sentido, coisas que não tem nenhum sentido. Mas, pro Pedro, o que é o Legendários? Deixa eu só tentar então uma definição do que o próprio Legendário disse que é primeiro, só pra gente entender. À vontade. O Legendário, acho que no site eu li lá e a gente ouve alguns slogans, né? Que o Legendários é uma plataforma, digamos, um programa, né, de transformação de homens, devolvendo o herói para suas casas, né? Então a gente pega esse homem e transforma ele, dá ele princípios, valores de hombridade, de unidade, de honra, e você devolve ele melhor, né? Ele até usam o termo lá, uma melhor versão de si mesmo, que eu tenho minha crítica com esse conceito por outras questões políticas, mas... Tô muito coach, né? É a melhor versão de si mesmo, enfim. Mas é basicamente uma melhor versão, uma pessoa melhor para sua família, né? Infelizmente os coaches deturparam muita coisa, a gente tem que tomar cuidado. Mas o Legendários é isso, a proposta original. Agora, o que eu vejo e que pra mim me impacta muito é porque se você pega, por exemplo, a essência masculina, historicamente, existe algo chamado o arquétipo do herói. O que é o arquétipo da jornada do herói? É um conceito geral, genérico, que ele é aplicado e ele acontece, são fatos que acontecem na nossa vida.
Os homens, durante a história, homens que fizeram coisas grandes, eles têm momentos em que eles precisam ir para um lugar retirado, girar uma chave para tomar decisões importantes que vão alterar radicalmente o curso da sua vida. Sim. Você pega, por exemplo, Jesus, quando, na condição de homem, Jesus ele vai para o Getsemane tomar uma decisão. As pessoas dizem, ele já sabia que ele morreria assim, mas ele não pede para o Pai dizendo, passe de mim esse cálice? A humanidade de Jesus, ela tá gritando para não morrer na cruz. Sim. Só que Jesus precisa tomar uma decisão. O que ele faz? Ele pega os seus discípulos e vai para o monte. Ele vai para o Getsemane, que era um monte onde se prensava azeite. E aquele momento ele chama os amigos homens. Ele não levou Maria, ele não levou Madalena, ele não levou Joana, ele levou homens. Porque homens que percebem a sua necessidade de tomar uma decisão e que são amigos, que caminharam com ele, eram discípulos dele. E Jesus fica ali na agonia do Getsemane, orando a Deus para tomar essa decisão que mudou o curso da história, o curso da criação. E esse arquétipo do herói, ele é um arquétipo completo. O arquétipo do herói, ele é aquilo que nos emociona no cinema. Todo filme que tem o arquétipo do herói, você chora. Porque ele tem a origem humilde, Jesus nasceu na periferia. Ele, então, começa uma ascensão para um destino maior, para um destino extraordinário. Então, ele começa um processo de preparação. Existe o percalço no meio do caminho, então alguma coisa acontece e ele morre. E quando tudo parece estar perdido, ele ressuscita e ele, então, tem uma gloriosa entrada triunfal. Então você vê o ressurgimento, o renascer. A história de Jesus, ela nos emociona porque ela está presente. Na verdade, a história do cinema nos emociona porque ela carrega esse arquétipo que é presente na história de Cristo. Então você pega, por exemplo, o Balboa. O que acontece quando o Balboa precisa girar uma chave? Ele pega e começa a correr na cidade. Ele começa um processo de preparação que culmina naquela chegada dele num ponto que hoje é um ponto turístico e ele consegue vencer, ele sai por um tempo. Eu estava assistindo recentemente a série do Ayrton Senna, e quando o Senna precisa tomar uma das principais decisões da vida dele, ele também começa a correr na praia. Ele tira um tempo, vai para uma casa de praia e começa a fazer exercício físico. Ele precisa ali, a gente chamava na roça desaguachar, né, quando o cavalo soa. Ele precisava se exercitar fisicamente, ele colocar o corpo e a mente dele em conexão para ele tomar uma decisão importante. Você pega, por exemplo, Elias, quando vai pra caverna, vai tomar uma decisão importante que muda radicalmente sua vida. Sim. Pedro volta a pescar quando ele entende que tá em crise. Então, Legendários, eu acho que nada mais é do que uma oportunidade para que homens girem a chave e tomem decisões importantes que vão mudar radicalmente sua vida. Ou seja, a gente tem uma rotina muito pesada, uma rotina muito densa, com muitas informações. A gente é assediado constantemente pela pornografia, na rede social, na série. A gente é assediado pela futilidade da vida. Sim. Por você assistir uma série ao invés de ler a Bíblia, ficar vendo vídeo no TikTok ao invés de ler um livro que vai te crescer intelectualmente. Então, a nossa vida, ela é uma vida muito pesada. A vida de qualquer pessoa no século XXI, ela é muito pesada. Mas os homens, eles têm, geneticamente, historicamente, a necessidade de girar chaves. E geralmente fazem isso de forma retirada e com esforço físico. Então eu, particularmente, é uma visão talvez bem pessoal minha, mas eu olho para o Legendários como essa oportunidade de tirar os homens dos centros urbanos, levar para um lugar no mato, no meio do mato, onde você tem um processo de exercício físico, você tem um esforço físico e você tem um esforço mental também, porque há uma pressão, a gente não pode entrar muito em detalhes, mas tem a questão primordial, que é a questão espiritual. Então é um ambiente preparado para que, de forma física, mental e espiritual, você possa tomar decisões que vão mudar a sua vida. E talvez essa é um dos maiores testemunhos que a gente tem ouvido. O cara vai de um jeito e volta do outro. A esposa agradece. Nem todos, mas a maior parte, ou uma grande parte. E a gente é satisfeito com os testemunhos. Porque se a gente leva 1000 homens para a montanha, Wilber, e a gente volta com um cara muito transformado, não importa o que você acha, a esposa dele vai te agradecer eternamente. Então o programa funciona. É uma plataforma que tem princípios bíblicos, que tem valores bíblicos cristãos muito bem estabelecidos, né? E para mim é nada mais isso do que uma oportunidade de homens tomarem decisões importantes que vão mudar radicalmente sua vida. E geralmente é a decisão certa. Eu pergunto isso, Pedro, porque é o seguinte. Recentemente eu tava, passando ali no Instagram, e aí eu vi o Ruiter, falando. Tava na piscina com um cara lá falando, cara, o cara tem que ser muito capacho mesmo, porque para passar 4 dias no mato,
Porque a esposa mandou ele passar para ele transformar. E eu falei, cara... E aí a gente vai vendo, né? Aí o algoritmo começa a mandar só as pessoas que não gostam do movimento. Só que quando a gente vai analisar, porque a gente precisa ser crítico, mesmo nas coisas que nos ofende, né, a gente tem que colocar na balança. Eu percebo que, de certa forma, eles não estão errados. Eles não estão errados em criticar o momento, sabe? Então você quer dizer que você precisa de uma situação para você ser transformado. Quer dizer que você precisa de uma farda laranja para você falar que você é um cara transformado. Não. E assim, eu acho, né? Eu como participante, sirvo e tudo mais, estou dentro do movimento. Eu acharia, na verdade, desnecessário o Legendários. Como eu acharia desnecessário uma palavra que tem que ser no meio do culto para falar sobre dízimos e ofertas. Se todos os homens, porque o Legendários não é uma plataforma só para cristãos, né? É uma plataforma para homens, para quem quiser ir. Mas os princípios dentro que regem os Legendários são cristãos. Eu acharia desnecessário o Legendários, ou essa palavra de dízimo de oferta, ou de qualquer outra situação, se todos os homens fossem maduros. O suficiente para entender que se Jesus morreu por mim, ele se deu por inteiro, né? O cordeiro lá imaculado pelo meu pecado, ele não precisa dos meus 10%. Ele não quer os meus 10%. Ele quer o todo. Ele quer o Wilber por inteiro. Ele não quer 10% do Wilber, ele não quer 10% do meu tempo. Ele quer a minha vida por inteiro. Só que... E também a gente não precisa, não precisaria de um movimento de 4 dias no meio do mato para você saber que traz sua esposa errado. Concorda? Para falar que, para você entender que sonegar seu imposto é pecado. Só que, como a gente vê no Antigo Testamento, ali é um Deus muito didático, né? Ele é muito ilustrativo com todas as situações que, por exemplo, quando vai lá em Levítico, ele ensinando como que é a questão de expiação do pecado. Se você cometeu tal tipo de pecado, você vai matar um boi. Vai fazer assim, assim. Se você fez isso, vai matar uma pomba. Se você fez, vai dar a questão de sementes. Então, assim, cara, eu acho o Legendários uma situação, né, uma ferramenta didática para Deus falar assim, olha, deixa eu só te mostrar, porque às vezes a gente trata a Bíblia como um livro, né? Igual você falar, é um livro que eu acredito, e não como a palavra de Deus. Sim. Porque se de fato a gente entendesse, tivesse um entendimento que cada vírgula ali foi o próprio Espírito que escreveu, eu levaria afinco o que eu tô lendo. Só que não, às vezes eu leio como o que uma comunidade de fé lê, então eu vou mais ou menos seguir. Só que quando chega na minha situação de confronto, por exemplo, dentro da política, dentro de casa, com uma mulher, com uma situação, eu não sei o que fazer. E aí eu vou pelo meu ego, pelo que eu quero fazer. E aí vem uma plataforma te falando, cara, é uma possibilidade de transformação. Depende de você. Você pode desistir, você pode voltar para casa do mesmo jeito, você pode voltar para casa pior. Só que tem uma possibilidade de você voltar melhor. E a gente sempre vai pela questão da agressão, né? Eu sempre vou atacar porque atacar é muito mais fácil do que fazer. Então, assim, pra quem, né, critica e nunca foi, vá, depois critica. Pelo menos vai criticar com certeza. Com propriedade, né? Eu acho assim, tem várias questões pra gente abordar nisso, mas, por exemplo, a minha esposa não... Ela disse que eu nem deveria ir pro Legendários. Graças a Deus eu completei agora 6 anos de casado, dia 19. Tenho um casamento abençoado. Minha esposa é uma mulher de Deus, uma mulher sábia. O problema do meu casamento sou eu, né? mas graças a Deus ela olha pra mim e confia nesse caráter cristão, ela confia. Tanto que ela disse assim, amor, você não precisa ir pro Legendários. Eu falei, não, amor, mas eu quero ir, eu quero experimentar, eu acho que nenhuma experiência é ruim. Afinal, é uma matemática muito simples. Você tem homens em um determinado lugar, retirados, né, desligados, desconectados do mundo,
sendo ministrados pela palavra de Deus. Então a matemática é simples, vai sair bênção dali, vai sair pessoas transformadas, porque afinal não tem nada de novo debaixo do sol. O Legendários não é uma invenção pós-moderna e genial, não. Isso já aconteceu durante a história da igreja de várias formas, né? Retiros espirituais, encontro com Deus, feito da forma certa. Claro, tem encontros aí bagunçados, heréticos, mas o encontro com Deus feito da forma certa, o G12, outros movimentos que passaram pelo Brasil, todos eles tendo lastro na Bíblia Sagrada, feitos da forma certa, são movimentos que vieram para contribuir e que dão essa oportunidade, como eu disse, de girar a chave, tomar decisões e você, a partir da palavra de Deus, dos princípios, ser transformados. Agora, é interessante que duas coisas, né? Primeiro, eu aprendi com a minha pastora, Kézia Daiane. Primeira vez que eu comecei a ter hater, eu falei, pastora, olha o que estão falando de mim, isso é absurdo. Ela falou, filho, se você tem hater, é sinal que você furou a bolha e que você está alcançando mais pessoas. Isso não é algo negativo, é muito positivo. Quanto mais hater você tiver, mais significa que você furou bolha, e as mesmas pessoas que são seu hater hoje, ela vai te conhecer melhor e vai ser um fã seu amanhã, vai admirar o seu trabalho amanhã. Então não se preocupa com hater. Cada vez que você tem hater, significa que você está alcançando pessoas que não tinham ouvido falar sobre você, sobre seu conteúdo. Então, cara, se tem uma coisa que eu amo na internet hoje é hater. Eles me ajudam, impulsionam meus vídeos. E eu tenho muito hater, cara. Se você for no meu Twitter, por exemplo, no Instagram, todo vídeo que eu posto tem um cara lá me xingando de lixo, falando que eu nunca saí do MST, que eu sou infiltrado na direita, que eu ainda pertenço ao Movimento Sem Terra. Muito legal. Mas eu entendo isso. Então, se o Legendário está furando a bolha hoje, se ele tá tendo muito hater, significa que mais pessoas vão conhecer. Muitas vão falar mal, só que vão falar mal pra um cara que ouviu falar mal, só que participou do Legendário, foi transformado e que vai falar bem. Sim. Então não tenho problema com hater, não vejo isso com olhos negativos. Mas é interessante, nunca falha a hipocrisia dessa galera. Eles não criticam o jogador de futebol que trai a esposa 200 vezes. Sim. Eles têm um cara como ídolo, como herói. Porque é a cultura do mundo, o anticristo está atuando e eles vão chamar o errado de certo e o certo de errado. Então quando eles vêem um movimento que está transformando a vida de homens, e outra coisa, você não vai encontrar, e talvez encontre, mas raramente você vai encontrar, propaganda do Legendários falando que o Legendários é bom. Quem fala do Legendário foram homens que participaram do movimento, que foram transformados e que contaram seu testemunho na sua rede social. Não há um programa de comunicação, de marketing para divulgar. Não existe. Digo assim, pode ser que tenha, mas eu não conheço, eu nunca vi. Eu sigo inúmeras páginas do Legendário. Então, é o seguinte... Essas pessoas, elas estão sendo confrontadas com a realidade. A masculinidade bíblica está sendo restaurada. Princípios de honra, de hombridade, de autossacrifício estão sendo restaurados a partir dessa plataforma. E ela vai na contramão de uma cultura que já está sendo praticamente estabelecida, que é a cultura marxista, que é o espírito do anticristo atuando na pós-modernidade. Então eu vejo com bons olhos. E quanto mais hater tiver, quanto mais negativas do mundo tiver, afinal Jesus disse, vocês vão ser odiados. Em João capítulo 15, ele deixa muito claro que digamos, o modus operandi legítimo do cristianismo é o cristão ser atacado. Sim, sim. O ruim é se eles estivessem elogiando demais. Se você tem um cara que não tem valor, que não tem princípio, que idolatra jogador de futebol promíscuo, elogiando Legendários, você fala, peraí, tem alguma coisa errada aqui que a gente tá fazendo. Isso sim é o mundo influenciando a igreja, é o mundo influenciando o movimento, como esse que não é denominacional, mas que não deixa de ter princípios e valores cristãos ali muito bem estabelecidos. Então, cara, eu não me importo com hater, eu não acho que é negativo, eu acho que furou a bolha e cada vez mais vai ter hater. Então, assim, eu acho uma plataforma fantástica, eu participei, eu sou Legendário, eu servi no Legendários, eu vou servir novamente no Legendários aqui no próximo, em junho, se Deus quiser, e eu acho que é uma plataforma extraordinária. Os próprios influencers, né, Pablo Marçal, David Leonardo, essa galera que tem participado não tem usado isso como uma ferramenta própria para escalar vendas e nada disso. Os caras têm tido uma experiência que girou alguma coisa na vida deles e que a gente, como você disse, tem colhido frutos disso, né? E assim, cara, você já conhecia o movimento e você decidiu fazer ele por quê? Mesmo sua esposa falando que você não precisava, você já tava top. Cara, primeiro porque eu confio no meu pastor. O pastor Thiago Vinícius Cunha é legendário, ele trouxe o Legendários para o estado de Goiás através do pastor Nelsinho. Sim. Ele projetou, né? Ele viu essa ferramenta de Deus para abençoar o estado de Goiás.
Então o meu pastor é muito visionário, né? Nosso pastor, ele olha para algo que não existe e Deus fala, vou trazer a existência. Ele é mais ou menos assim. Ele olha pro nada e fala, isso aqui vai dar certo. Todo mundo fala, vai dar errado, e dá certo no final. Então ele teve essa visão, trouxe o Legendários para Goiás. Hoje já foi consagrado segunda pista agora, né? Estabeleci, já vamos falar que tem uma seita agora. A seita que dói menos, né? Então já foi estabelecida. Já foi estabelecida a segunda pista. Então, já tem milhares de homens no estado de Goiás que são legendários. A tendência é crescer. E eu quis participar primeiro, porque eu confio no meu pastor. Eu estava em Portugal quando o Legendário já estava funcionando aqui no Brasil. E quando eu cheguei, eu participei da campanha eleitoral e depois eu fiz questão de participar. Fui convidado por ele, pelo pastor Nelsinho. Participei, não me arrependo. Influencio outros homens a participar, outras mulheres a enviar os seus esposos para participarem também. Como você mesmo disse, a minha esposa disse que eu nem precisava ir, mas eu aprendi muita coisa. Eu girei chaves na minha vida que eu precisava girar e não tinha tempo, não tinha momento. E eu consegui fazer isso lá. Eu fui ministrado por Deus no Legendários. Realmente é um momento de resgate de princípios, você reafirmar princípios sobre a sua vida. E cara, pra mim é sensacional. Primeiro que eu sou da roça, né? Então, toda a experiência rural pra mim é sensacional. Contato com a natureza, enfim, coisas que a gente não pode falar. O pessoal até acha que é uma seita porque a gente não pode falar o que acontece lá. Eu sentei esses dias com uma amiga, ela ficou ali 30 minutos comendo meu cérebro. Por que não pode contar o que existe lá? Eu falei, simples, porque é uma experiência que depende de você não saber. Se você sabe, primeiro, você não vai querer ir. Se você vai, você não se arrepende de ter ido. E você disse que prefere não ter sabido para ter ido, né, do que saber e não ir e não experimentar isso. Então é uma experiência. E toda experiência precisa de descrição. Então se você souber o que é, perde a graça de ir. Talvez não faz nem sentido você ir. Mas como você não sabe o que acontece, você vai. E tudo que você recebe lá é muito gratificante. Vale cada centavo, também é um investimento, né? Sim. Toda a logística que tem ali é algo extraordinário. Então eu fiz questão de participar. Tem o pastor Caio, o pastor Elton Júnior. São homens de Deus que eu confio, que participaram, que trouxeram boas novas sobre o Legendários. Então hoje tô aqui fardado como legendário. E vamos seguir aí servindo e resgatando a masculinidade de outros Pedro, lá na montanha, qual que foi na verdade, toda ela assim, a gente sempre vai ter muita coisa para falar sobre cada ponto. Mas me fala um momento, sem falar um momento, né, que mais te marcou ou que mais te trouxe para essa parte de virar essa chave em alguma área da sua vida? No segundo dia, eu tive um impacto muito forte assim sobre o amor de Deus. Recentemente eu te disse que desde 2021 a minha vida virou de ponta cabeça. Eu perdi o controle mesmo, né? Não é uma metáfora isso aqui. Eu perdi o controle, eu não sei resumir o que aconteceu. Aconteceram muitas coisas grandes, extraordinárias, difíceis. A gente foi para Portugal, morou 1 ano e meio, voltou, participei de campanha política, minha história viralizando, dando entrevista, hater, ameaça de morte, publicando livro. Então foi um balaio de coisas assim, bem goiano, um balaio de coisas assim muito impactantes, fortes, uma rapidez, uma velocidade muito grande, que me fez ter um sentimento de que Deus estava exigindo muito de mim, né? De que Ele, como um pai, estava sendo um pai muito duro, né? E me exigindo um esforço absoluto, assim, absurdo. E lá eu consegui, durante a primeira experiência, sentir isso na pele, sobre essa dificuldade. E quando chegou no segundo dia, eu tive esse momento de alívio espiritual, né? O corpo talvez estava cansado, mas o espírito estava gritando de felicidade por ser ministrado com louvor, por saber que Ele me ama, por realmente sentir novamente aquele aconchego espiritual assim na minha alma, um conforto, um alívio, né? Então foi um dia que me marcou muito, fora várias outras coisas que eu não posso falar aqui para não dar indício, mas que me marcaram de forma exponencial. Mas esse dia específico foi um dia assim que mexeu muito comigo. Ele é forte mesmo, cara. É muito forte. E assim, Pedro, e um detalhe, eu tenho muita dificuldade em chorar. Eu choro raramente, assim, uma vez por ano você vai me ver chorar. O meu sonho era chorar igual a minha esposa.
tipo assim, ser sensível, sabe? De falar, cara, eu quero orar agora e vou chorar diante de Deus. E eu não choro. Tem dia que eu imploro assim, Deus, manda uma lágrima aqui, eu quero... Sim, eu quero chorar, cara. Chorar é bom, limpa a alma, sabe? E lá eu chorei, eu tive um momento assim de poder chorar diante do Senhor. E você não tá chorando de desespero, você tá chorando de alívio, você tá chorando de alegria, né? De saber que você deposita a sua existência em coisas eternas. Eu acho que foi um momento pra mim marcante, assim. Que incrível, cara. E o que você falaria, por exemplo, até pra gente finalizar, pra pessoas que não foram, ou que não querem ir por algum preconceito, por alguma má informação ou por alguma desinformação, né, que receberam sobre essa parte do Legendários? Cara, eu queria dizer, se você não quer ir, não vá. Não enche o saco. Mas assim, falando sério, porque fica essa coisa assim, eu acredito que se Deus quer você lá, Ele vai te convencer. A Bíblia diz que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, essa plataforma é uma plataforma incrível. Se você não quer ir, não vá, só não enche o saco, só não fale daquilo que não sabe. Mas se você se permitir passar por esse processo, você vai fazer uma matemática muito simples. Ouça as histórias de quem foi. De quem foi que não ganha nada pra falar o que tá falando, né? Você tem influenciadores, você tem homens comuns, pessoas que não são pessoas públicas e que estão gravando o vídeo ou que estão deixando registrado na rede social o testemunho daquilo que elas viveram lá. Sim. Então é muito simples. Você acredita que isso serve pra você, que é uma oportunidade? E se não é, talvez parabéns pra você. Talvez você não precise mesmo. Talvez você seja um cara tão incrível, tão pleno em Deus, na sua casa, na sua família, que uma experiência dessa não é necessária pra você. E Deus abençoe, né? Que o Brasil fosse assim. A gente tivesse 1 milhão, 1 zilhão de homens que olham pro Legendário e falam, é incrível, mas eu não preciso. Sim. E realmente muitas pessoas não precisam, mas a maioria precisa. A maioria precisa e não sabe disso. Então eu diria, cara, se permita viver essa experiência. Se permita viver essa experiência. Se não fosse uma experiência espiritual, ainda assim seria incrível. Se não fosse uma experiência onde você ouve Deus falar com você, ainda assim o Legendário seria uma das principais experiências que eu já tive na minha vida. Para umas pessoas vai ser talvez a experiência mais extraordinária. Para outras, apenas uma oportunidade de girar uma chave e tomar decisões importantes que vão mudar a sua vida. Detalhe, a gente tá vivendo uma geração de homens que pagam 5 mil para ir no jantar com um coach, porque acha que a vida dele vai mudar. E muitas vezes muda. Não porque o coach foi incrível, mas porque naquele momento ele tirou aquele tempo, ele fez um investimento financeiro, ele se propôs diante de si mesmo tomar uma decisão e ele conseguiu tomar essa decisão. O cara paga lá 10 mil, vai no jantar com o Paulo Vieira e vai num evento lá no Método IP e tal. E cara, pra muita gente realmente é um momento de girar a chave e o cara consegue. Eu vi pessoas prosperarem diante dessas plataformas coaches, que para o ramo empresarial eu acho extraordinário. Só não concordo em pegar a metodologia coach e aplicar ela dentro do evangelho. Sim. Essa é uma outra conversa. Mas se o cara pagou 10 mil, foi lá no Paulo Vieira, girou a chave, voltou satisfeito, beleza, cara, eu tô feliz. Sabe por quê? Porque 10 mil é dinheiro. Dinheiro não é o Deus daquele cara. Dinheiro não pode ser o nosso Deus. O tempo não pode ser o nosso Deus. O Cronos, né? Da mitologia grega. Pra muita gente o tempo é um Deus. Então, cara, não posso tirar 3 dias pra ir pro meio do mato sem o celular e eu não posso fazer isso. Enfim, o Deus do cara é o tempo. Então eu acho que se você consegue ir nessa plataforma, eu acho que você deve ir, eu acho que você vai ter uma experiência extraordinária e a prova disso é a quantidade de frutos que o movimento Legendários tem gerado. Sim, e assim, só pra gente concluir, é por isso que eu falo, o Legendários, ele seria desnecessário se, igual você falou, se todos os homens fossem maduros o suficiente para saber que o errado é errado, que o certo é certo e que isso é inegociável. Só que nós somos falhos e às vezes nós precisamos dessa didática, né? Que Deus é mestre em nos ensinar, dessa didática de Deus, e eu vejo que o Legendários é essa ferramenta didática para nos pontuar sobre algumas áreas da nossa vida que pode nos gerar transformação, se igual você falou, se a gente estiver pronto para aquilo. Porque, por exemplo, eu pago 10 mil para um jantar com um coach e eu tô pronto para ser transformado. Lá não é 10 mil, né? Mas é um momento onde você se abstém de estímulos, né, externos para se conectar com o Criador, cara. Wilbur, quando a gente fala sobre o papel do Legendário em resgatar a masculinidade bíblica,
e é eu que falo, não legendários, mas eu acredito que é muito isso também. A gente fala, por exemplo, de masculinidade, a gente está falando de algo que faz bem para a sociedade. A cultura cristã, a cultura da masculinidade. E outra coisa, masculinidade não é macheza. O cara cuspir no chão, o cara ser grosso, mal educado. Isso é macheza, não tem nada a ver com masculinidade. A verdadeira masculinidade, ela não é extremos. Ela não é o cara ignorante que quer resolver tudo da porrada e que cospe no chão, fala grosso. E também não é o cara que é ursinhos carinhosos, não aguenta pressão, chora por qualquer coisa. Ela é um equilíbrio, né, entre homens íntegros fazendo aquilo que foram chamados para fazer. Papel de protetor, de provedor e, de certa forma, de protagonista. O princípio da masculinidade vai fazer o cara entrar na frente de um carro para salvar uma mulher. O princípio da masculinidade vai proteger uma criança, de outro homem, inclusive, abusador, talvez. Sim. Né? O princípio da masculinidade vai proteger a sociedade dele mesmo. Então, a masculinidade não é proteger a mulher do outro, é proteger a mulher de você mesmo, por exemplo. Nós somos maus por natureza, isso é um princípio cristão, né, do pecado original. Nós entendemos que nós somos homens maus, pecadores, e que a gente precisa desses princípios para proteger a sociedade de quem? De nós mesmos. Para eu não ser o cara abusador, para eu não ser o cara corrupto, para eu não ser o cara violento, para eu ser o cara protetor, provedor, para eu ser o cara que traz benefício para a sociedade. Então, quando a gente quer resgatar valores, princípios, a gente está falando de transformar a sociedade e deixar ela melhor e mais segura para as mulheres, para as crianças, para as gerações. Então, acho que o Legendário, ele também tem essa proposta, no fim, de resgatar essa masculinidade e de posicionar o homem, mais uma vez, como diz lá no site do Legendários, tornar para a família o herói. Então é resgatar esse herói, a necessidade do cara proteger a família, ter integridade, ter caráter e ser um homem compassivo. Mais uma vez, masculinidade ela está ligada não a um autoritarismo, mas um autossacrifício. É o cara que tem a capacidade de morrer pela esposa, no sentido de, meu amor, deixa que eu faço, deixa que eu pego, deixa que eu cuido, deixa que eu te ajudo, deixa que eu te auxilio. Responsabilidade, né, cara? Responsabilidade. Você traz a responsabilidade para você e tira a responsabilidade do outro. Top, top. Pedro, quero te agradecer por essa conversa. É sempre muito bom saber um pouco mais da sua história. Nós temos aqui sempre, né, pequeno memorialzinho pros nossos convidados. Top. Você já tem um em casa. Já tem a com faca. Essa. E agora aqui do TopoCast e ainda personalizado. Eu pirei. Ai, cara. Fantástico. É que o trem é sério. E quero agradecer vocês que estão nos assistindo. Nosso podcast, ele sai todas as quartas-feiras. Compartilha com seus amigos, mostre, né, para os seus amigos, para pessoas que precisam ouvir o que Jesus ainda faz, né, que muda histórias, muda trajetórias e alinham destinos. Muito obrigado e até o próximo episódio. Obrigado, é isso aí. irmão. Deus abençoe. Masculinidade é isso. Jesus como o leão da tribo de Judá, mas o cordeiro que se sacrifica. Como dizem, né? Um alto e vibrante. Aú. Aú.